Oi, meus amiguinhos, diretamente da Sibéria. Não, mentira, eu não estou na Sibéria, gente. Eu estou no Rio de Janeiro mesmo. E hoje é 15 de setembro e tá frio pra caceta. Não, também não está frio pra caceta. Eu estou exagerando um pouquinho. Tá levemente frio. E principalmente contrastando com ontem. Não, ontem esse horário já estava frio assim, mas de manhã, ontem de manhã, tava um calor absurdo. E aí o tempo mudou muito rápido, rápido demais. Mas eu divago e, como vocês já devem saber pelo título, aliás, essa é a live, que não é uma live do Enem inglês, sabe? Já sabe que sábado é dia de inglês. Deixa eu ajeitar aqui minha cadeirinha para ficar mais pertinho de vocês. Vamos lá, questão 91. Esse Enem, de quando é esse Enem? 2015. Vamos lá, então. É um Enem antiguinho, eu fiz uma coletânea aí de algumas provas. E porque inglês, né, tem menos questões. Mesmo que eu use menos, que eu fale menos, né, que a gente resolva menos questões, acaba que vai embora rápido. Mas vamos lá. Questão 91, mesmo esquema. Não tem gramática, meio que uma interpretação de texto, mas no caso do inglês a gente ainda tem a dificuldade, a barreira da língua. Então a gente vai tentar usar nossas estratégias de inglês instrumental, fazer aquelas técnicas que a gente já conhece, quem está acompanhando desde o início já sabe, quem não está acompanhando depois pega. Os primeiros vídeos de inglês eu falo, eu explico, eu ensino cada uma das técnicas, né? Falo sobre palavras transparentes, palavras cognatas, falsos, eita, falsos cognatos, falo sobre skimming, scanning, né? Então, quem não sabe, quem não pegou essas aulas, quem está entrando, quem está chegando agora, primeiro já salva, né? Já compartilha isso aqui, já se inscreve, já dá like, para não perder a gente de vista daqui para frente, tá? Porque agora é a reta final. Depois já vai atrás dos vídeos onde eu explico isso aí. Eu vou até colocar eles aqui depois na descrição, aqui embaixo. Talvez eu coloque os cardzinhos também, tá bom? Vamos lá, que eu tô começando a ficar com fome. Deixa eu ver. Tá, questão 91, Enem de 2015. Temos um poeminha. E deixa eu ver aqui. Vamos ler o enunciado para ver o que a gente precisa decifrar aqui desse texto. Temos aqui, produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e o quê? A, transmissão de hábitos alimentares entre gerações. B, dependência da sabedoria dos seus ancestrais. C, representação do corpo em seus rituais. D, importância dos elementos da natureza. Ou E, preservação da estrutura familiar. Então, vamos lá. Eu vou precisar destrinchar e decifrar. É complicado, mas é assim mesmo. Vamos lá. Falando de family, né? Vocês devem lembrar, né? Dos members of the family. Então, de cara nós temos aí My brother, the star, my mother, the earth, my father, the sun, my sister, the moon. Então, ele está se referindo a star, earth, sun e moon como membros da família, certo? Então, my brother, the star, meu irmão, a estrela, my mother, the earth, minha mãe, a terra, my father, the sun, meu pai, o sol, e my sister, the moon,
minha irmã, a Lua. To my life, give beauty. Life, né, vida, beauty. Beleza, né? To my body, give strength. O meu corpo, strength, força, né? To my corn, give goodness. Corn. Corn é uma comida, é um alimento, tá? Give goodness, né? Good, bom, e aí goodness é o nome, né? O substantivo relativo a good, que é bondade, né? To my house, give peace, né? Casa, paz. To my spirit, give truth. Spirit, truth. To my elders, give wisdom. Beleza. Então, isso aí parece uma prece, né? É um poema, mas tem uma cara de prece, oração, né? Uma coisa mais religiosa, talvez. Então, eu tenho aí, eles igualam os planetas, né? As forças da natureza, a gente pode dizer assim, a membros da própria família, que eles se irmanam, né? Eles se relacionam com a natureza como se fossem parte da família, do sangue deles, né? E eles estão fazendo alguns pedidos, rogando por algumas coisas, certo? Então vamos rever ali o que a gente tem de opção para ver o que casa melhor, né? Então a gente tem aí a relação, uma relação estreita entre a tradição oral com transmissão de hábitos alimentares entre gerações. Acho que não, né? Falou de corn, mas só isso, não passou disso. Dependência da sabedoria de seus ancestrais? Talvez, porque fala mother e father, não sei, vamos ver. C, representação do corpo em seus rituais? Meio que não, né? Não está muito... Importância dos elementos da natureza? Ó, tem a ver, né? Ou preservação da estrutura familiar. Isso aí também não tem muito a ver, não, né? Porque falou em família, sim, mas é verdade no sentido de se referir àquelas forças, né? Àqueles planetas, aqueles astros, né? Eu falei planetas, né? Não, são só planetas, são astros, né? São elementos da natureza. Se você se você for analisar do ponto de vista deles que não tinham conhecimento científico, ou que não, né, nesse ponto, né, não levavam em conta conhecimento científico, são elementos da natureza, sim, são astros, são coisas que estão, né, que existem, independente do ser humano. Então, são sim, podem ser considerados elementos da natureza. Então, nesse contexto, a gente pode levar, assim, mais ao pé da letra a importância dos elementos da natureza, né? Porque dependência da sabedoria de seus ancestrais foge um pouquinho, porque ele não está só falando de sabedoria, né? Dependência da tradição oral com dependência da sabedoria. Ele está falando de beauty, ele está falando de strength, está falando de goodness, peace. Então, não é só sabedoria, é todo um conjunto de valores que, junto com a sabedoria, claro, né? Estão sendo trazidos, estão sendo, né? Como é que eu posso usar a palavra? Estão sendo possibilitados, né? Por esses elementos da natureza, que é para quem eles estão rogando, né? Essa espécie de prece aí. Então, tem a relação oral, porque isso é né, um poema que foi passado pela tradição oral, de forma oral, eles não escreviam, né? Não escrevem ainda, devem escrever, mas a tradição oral ainda é muito forte, e ainda quando isso começou, era o que tinha, então realmente tem essa relação com essa relação próxima, bastante próxima com os elementos da natureza, eles tratavam como pessoas da família,
My brother the star, my mother the earth. Então, a letra D encaixa melhor, tá? A gente vai ver aí que isso para eles está bastante forte. No sentido, a gente precisa também assim pensar, tem o sentido religioso, mas não é só o sentido religioso, né? É o sentido abrangente. Isso aí era uma coisa, era uma realidade para eles, era uma coisa que eles viviam, né? Porque a gente sabe que religião nem o certo é você viver a sua religião, mas nem todo mundo segue isso, né? Então, quando eu tenho muito medo quando eu falo de religião, principalmente em coisa que se refere à prova, texto, questão de prova, porque sempre tem aquela questão muito, né, que está muito atual, inclusive, né, de que, mas é religião. Não, é religião, não acredito. Mas não é só religião, é a vida, né, é uma filosofia de vida. Então, é uma coisa que eles viviam, era essa proximidade com os elementos da natureza, de tal forma que eles tratavam, eles traziam para perto deles, eram como membros da família, eram tão próximos que estavam ali junto com eles, conviviam, né? Eles viam as estrelas, eles tinham contato tinham e têm contato com a Terra, eles se orientam pela Lua, pelas luas, pelas fases da Lua, então tem essa relação bastante íntima, né? Bastante próxima dos elementos da natureza. Então, é muito mais do que só uma religião no sentido da doutrina, né? Então, você percebe nessa prece aí que eles têm muito disso, né? E aí eles estão rogando aí, to my life give beauty, né? Dê beleza para minha vida, to my body give strength, dê força para o meu corpo, to my corn give goodness, dê bondade para o meu milho, to my house give peace, para minha casa me dê paz, to my spirit give truth, meu espírito dê verdade, e to my elders give wisdom, para os meus mais velhos dê sabedoria. Então, você vê que a letra B encaixaria aí nessa parte no final, mas ela é muito restrita só a essa parte no final. E a letra D acaba que engloba tudo, certo? Então, letra D